Grécia Antiga, continuação. Vamos começar a falar de Atenas agora, né? A aula passada falávamos de Esparta. Nessa aula vamos falar de Atenas, as duas cidades-estados da Grécia, as duas grandes cidades-estados da Grécia, ou no vocabulário grego, polis. Polis igual a cidade-estado. A Grécia Antiga, ela era composta por inúmeras cidades, né? Na verdade, você tinha Tebas, Corinto, enfim, várias cidades. As duas mais importantes são essas, porque elas representam cada uma um modelo de organização política, social, cultural, que são opostas. E essas duas polis vão formar vão se tornar grandes concorrentes, tá? No período clássico, na disputa pela hegemonia da Grécia, ou seja, a cidade mais poderosa, a mais influente, né? Bem, Atenas é bastante diferente de Esparta, né? Primeira coisa, enquanto Esparta era descendente dos dórios, Atenas vai ser descendente dos jônios. Lembra que os dórios, os jônios, os aqueus eram aqueles povos que formaram a Grécia, né? Que invadiram a ilha de Creta e depois foram se espalhando ali. Atenas ficou descendente dos jônios, né? Qual a característica dos jônios, né? Enquanto os dóricos tinham uma característica mais belicosa, ou seja, eram povos guerreiros, conheciam o ferro e as técnicas de guerra e de combate, os jônios eles não eram tão belicosos quanto os dórios, né? Eles valorizavam mais a diplomacia, tá? Então, isso vai fazer com que Atenas não se desenvolva como uma cidade tão militarizada, tá? Embora, claro, vai ter seu exército. Então, essa é a primeiro item. Na sequência, o que é importante a gente dizer sobre Atenas é a sua característica geográfica, né? Enquanto Esparta estava no interior da Grécia, Atenas estava no litoral. E isso tem consequências para a atividade econômica que vai ser desempenhada na cidade. Enquanto em Esparta você tinha uma agricultura de subsistência, ou seja, uma produção de alimentos voltada para o consumo interno ali, Atenas, por estar no litoral, vai desenvolver com mais facilidade o comércio com outros povos estrangeiros, ou seja, Atenas vai se tornar mais cosmopolita, isso é, mais aberta, tá, ao contato com o estrangeiro. A Esparta vai ser mais xenófoba, vai ter mais aversão aos estrangeiros. Atenas já vai ser mais cabeça aberta, tá? E a posição no litoral facilita esse intercâmbio cultural. Então essa é a segunda característica, tá? Na economia, Atenas, enquanto Esparta tinha uma grande parcela da sua população formada por escravos, Atenas também vai ter muitos escravos, tá? As duas cidades são escravistas. Mas o número de escravos em Atenas ainda era menor do que de Esparta, porque Esparta, como era muito militarizado e fazia muitas guerras, precisava ter um exército muito bem treinado ali para controlar as revoltas de ilotas, né? Então Atenas também vai ser escravista, mas ela vai ser os escravos poderiam exercer várias funções dentro da sociedade. Poderiam exercer desde funções manuais, como poderiam ser também professores, por exemplo, né? Poderiam ser artistas.
né? Os escravos no mundo antigo são muito diferentes do escravo que a gente conhece aqui na história do Brasil. Tá? A gente vai falar melhor disso posteriormente. Vamos olhar aqui, ó, a pirâmide social de Atenas. Estão vendo essa pirâmide aqui? Essa pirâmide é a pirâmide social. Cada parcela dessa pirâmide é chamada de um estrato social, né? Então, quando a gente fala estratificação social, a gente está falando na divisão, na distribuição de indivíduos dentro de cada estrato social, dentro de cada fatia da pirâmide aqui. Primeiro, vamos ver quem está no topo. Quem está no topo da pirâmide são os chamados eupátridas. Quem são esses eupátridas? São os homens que nasceram em Atenas e que pertencem a famílias nobres. Famílias nobres são as famílias que têm terras, que têm as melhores terras de Atenas, né? Porque não adianta você só ter terras, tem que ser terras boas, produtivas, férteis. Então esses eupátridas eram os caras que tinham as melhores terras, tá? E eles iam transmitindo isso de pai para filho, tá? Eupátridas significa bem-nascido, ó. Eu, pátria, então é o bem-nascido nessa terra. Esses caras estão no topo da pirâmide social, tá? Consequentemente, quem tem o poder econômico normalmente tem também poder político, tá? São caras que vão exercer muita influência na política de Atenas, embora a política em Atenas seja bem diferente de Esparta e não seja só restrita a uma pequena parcela da população. Abaixo dos eupátridas temos os georgóis, né? Quem que são esses georgóis? São pequenos agricultores, são proprietários de terras também, mas terras menos férteis do que a dos eupátridas. Portanto, terras um pouco inferiores, afastadas do litoral e situadas nas regiões mais montanhosas de Atenas, tá? Esses são os georgóis. Abaixo dos georgóis, nós temos os chamados demiurgos. Demiurgos são aqueles que trabalham com a compra e a venda, ou são artesãos, aqueles caras que fabricam um vaso, fabricam uma roupa, fabricam um móvel, fazem troca e venda de objetos trazidos ou do exterior ou dentro da própria Grécia, são os comerciantes, tá? Esses caras não têm propriedades como os eupátridas, mas e também não têm tanta influência assim, não tem tanto status social quanto os eupátridas, mas constitui uma camada importante ali da população. E na base da pirâmide social, compondo ali grande parte da população de Atenas, temos os chamados metecos, né, que são os estrangeiros que vivem em Atenas, portanto não são cidadãos atenienses, não têm direito à participação política, porque não são cidadãos, e trabalham ali também num pequeno artesanato, num pequeno comércio, mas são mais marginalizados, tá? Ou os escravos, né? Também outra camada aí da população de Atenas, também escravo, não tem cidadania, tá? Aqui vocês estão vendo esse termo tetas também, que é um outro termo utilizado para descrever esses marginalizados de Atenas, tá? É um termo que aparece muitas vezes. Às vezes aparece tetas, às vezes aparece metecos, às vezes aparece só escravos, tá? Então estou colocando só para vocês terem claro aí que existe essas três terminologias.
todas elas se referem aos pobres e aos escravos, a camada mais baixa aí da sociedade ateniense. Vamos avançar aqui. Vamos falar da política em Atenas. Atenas é conhecida por ser a cidade berço da democracia. Democracia, gente, é uma contribuição da Grécia super importante para o mundo ocidental. Todo mundo ouve falar essa palavra o dia inteiro, né? Em defesa da democracia, tem que valorizar a democracia, tem que defender a democracia, né? Mas afinal, né, a gente ouve tanto essa palavra, e afinal o que é essa democracia? Democracia é uma palavra de origem grega, tá? E claro que democracia lá no mundo grego tem um significado diferente do significado que nós usamos hoje. Mas tem coisas em comum também. Então, vamos ver como que se construiu essa democracia. De saída, assim, de início, o que a gente pode dizer sobre a definição de democracia? Primeira coisa é que quando a gente fala democracia, uma das primeiras coisas que vem à mente é a liberdade de discutir ideias, expor as suas opiniões, expor o seu ponto de vista, mesmo que ele não seja aceito pelos outros, né? E esses outros que não aceitam o seu ponto de vista, ou não concordam com o seu ponto de vista, tem que, pelo menos, ter o direito de ouvi-las e rebater o seu ponto de vista, apresentando outros argumentos, apresentando outras ideias, outras opiniões acerca de um assunto de interesse comum, tá? Então, democracia, só para a gente resumir assim, a grosso modo, é a convivência de pontos de vistas diferentes sobre um mesmo assunto em um mesmo espaço. Essa convivência de pontos de vistas diferentes, ela é necessária e ela é saudável para a construção de um mundo mais equilibrado e mais justo, porque é com a exposição de ideias contrárias umas às outras que a gente vai procurando reformular constantemente a nossa visão de mundo, tá? Isso aqui é super avançado, é uma ideia super avançada, e coloca lá no chat para mim, vocês acham que a gente vive, claro, a gente em tese a gente vive numa democracia, mas você acha será que as pessoas estão totalmente abertas a discutir opiniões, debater usando argumentos e procurando compreender o ponto de vista do outro, né? Essa é uma discussão super atual. Será que vale a pena a gente defender uma sociedade democrática, né? Fica aí a questão, tá? Então vamos ver como é que se construiu lá na Grécia essa ideia e essa prática, né? Porque Atenas vai colocar em prática uma democracia. A gente, para entender isso, a gente precisa falar de alguns nomes aí que foram importantes, tá? O primeiro deles é Drácon, né? É um legislador grego. Drácon, olha só o período aqui, 624 a.C., tá? Portanto, há 2.600 anos mais, né? O Drácon foi um legislador grego, né? E ele foi o primeiro cara que falou o seguinte, as leis de Atenas têm que ser escritas. As leis não podem ser orais, elas têm que ser escritas, formalizadas em um documento. Isso é super inovador para a época, tá? A gente já viu nas aulas de Mesopotâmia
que as leis lá de Hammurabi já tinham sido escritas também, né? Estavam em tábulas, né? Aqui na Grécia é o Drácon que vai falar isso. Ó, as leis têm que ser escritas. Pensa aqui comigo, gente, qual é a importância de se escrever leis ao invés de mantê-las na oralidade? Por que é importante que as leis sejam escritas? Não basta elas serem faladas, né? O que a escrita da lei contribui para uma maior democracia, né? Fica aí a pergunta, tá? A gente discute lá no chat. Depois, Solon, a partir de 591 a.C. ali, né? Olha só as medidas que ele tomou em Atenas para favorecer essa democracia. Primeiro, ele eliminou a escravidão por dívidas, né? O que significa isso? Que os escravos de Atenas muitas vezes estavam na condição de escravos, porque tinham sido ou prisioneiros de alguma guerra e, portanto, eram homens pobres que haviam contraído empréstimos e não conseguiam pagar. Então, para pagar esses empréstimos, eles se tornavam escravos, né? O Solon foi o cara que falou, ó, escravidão por dívida está eliminado, tá? Não pode, só porque uma pessoa está devendo, se tornar escrava, tá? Então, isso é uma medida importante também, tá? Por que ela contribui para uma sociedade mais equilibrada, mais justa? Né? Fica a reflexão aí, a gente pode ir discutindo. Solon também vai criar a chamada bulé, né? O que é essa bulé? Bulé é um órgão que vai abrigar parte da população ateniense que vai poder ser eleita e se tornar representante dos interesses de cada região de Atenas. Então é mais ou menos assim, ó, imagine São Paulo. São Paulo é formado por vários distritos, né? Paraisópolis, Brasilândia, por exemplo, Grajaú, né? Cada distrito desse tem um representante, né? E esse representante é eleito pela população de cada distrito. E aí esse representante né, todos os representantes de todos os distritos de Atenas vão se encontrar na bulé. E lá na bulé eles vão discutir assuntos em comum, né, da cidade de Atenas, e cada bairro vai ter o seu representante lá. Então isso é uma invenção lá na Grécia, ó. A bulé, representantes de todas as regiões da polis. Cada região de Atenas tinha um representante. E o Solon também vai criar a eclésia, né? A eclésia é o seguinte, é uma assembleia popular. O que é uma assembleia popular? É um espaço onde qualquer cidadão ateniense, não importa se foi eleito ou não para participar da bulé, ele pode ir lá livremente ou a qualquer momento opinar sobre as decisões que estão sendo tomadas lá na bulé, tá? E participar da vida política da cidade. Então, tinha esse espaço também, a eclésia, tá? Fundamental. Solon é o cara que trouxe várias medidas para Atenas rumo a uma maior democratização, né? É a construção da democracia que a gente está vendo. Então esses órgãos são fundamentais, tá? Isso aqui não existia em Esparta, ó. Em Esparta a política era restrita só aos espartanos ou esparciatas, né? Super restrita a uma pequena parcela lá da oligarquia espartana, né? Aqui em Atenas a coisa é diferente, tá? E ele criou também o Elieu, que é um tribunal de justiça para julgar crimes, julgar confrontos entre pessoas, né?
Tribunal de Justiça serve para isso, para mediar conflitos, né? Então não pode fazer justiça com as próprias mãos, tem um julgamento, tem que investigar, tá? Depois, a gente tem aqui um retrocesso, um período de retrocesso na democracia ateniense, que é o período de Psístrato, né? Psístrato era um cara que se tornou um tirano lá na Atenas, né? Foi um período de retrocesso. A democracia lá estava engatinhando ainda, né? Houve uma série de conflitos sociais naquele período, a economia estava ruim, e aí o Psístrato se aproveitou e deu um golpe impondo uma tirania e abolindo todos os órgãos democráticos que tinham sido criados, né? E vai ficar um tempo por lá, né? Seu filho também, o Híparco e o Hípias também vão herdar esse governo. Mas, na altura de Psístrato, uma série de inovações já tinham sido criadas e vai ser muito difícil ele apagar totalmente o que foi criado. E aí, uma vez que você experimenta a democracia, você experimenta a liberdade de participar da política, você não quer mais perder, né? E aí o Psístrato vai cair em 510 e no lugar dele vai vir o Clístenes. Olha só, Clístenes também é importante, porque ele vai restaurar a democracia em Atenas. E ele vai governar entre 510 e 507 e vai resgatar aqueles órgãos democráticos para Atenas, tá? E vai, posteriormente, quando morrer, o próximo governante vai ser o Péricles, e o Péricles vai deixar Atenas forte democraticamente, vai recuperar a economia de Atenas, e Atenas vai se tornar a cidade mais poderosa do mundo grego, tá? Então, para a gente finalizar, olha só, a gente pode dizer o que, ó? Que a democracia ateniense, ela é a vontade do povo. Agora, a gente tem que fazer uma cria, ó. Demos significa povo, tá? Em grego, né? Por isso que, ó, povo, poder, né? Kratos, poder. Então, povo no poder. Agora, a gente tem que fazer uma crítica a essa democracia ateniense, né? Quem podia participar dela, né? Quem que podia participar da bulé? Somente cidadãos atenienses. Quem é que podia participar da eclésia? Somente cidadãos atenienses, né? Escravo podia participar? Não podia. Mulheres poderiam participar? Não poderiam, tá? Menores de 21 não poderiam, tá? Então, olha só, a gente falou tudo isso, mas essa democracia aí ela só valia para cidadãos atenienses, nascidos em Atenas, e para homens maiores de 21, o que acabava, no final das contas, excluindo uma grande parte da população. De todo modo, ainda assim, perto das outras cidades, a política em Atenas ainda era muito mais aberta e para um maior número de pessoas, tá? Clístenes, gente, eu estava falando do Clístenes aqui, né, que foi o último nome que a gente falou na construção da democracia. Ele não só continuou herdou as instituições democráticas lá do Solon e do Péricles, como ele também ampliou a divisão de Atenas. Ele dividiu Atenas em 10 tribos, né? E cada tribo passou a enviar 50 representantes para Bulé, né? Antes eram apenas 10, ele aumentou para 50.
Então, olha só, ele ampliou o número de representantes na Bulé, que antes estavam eram 10 para cada distrito, foi para 50, e aí a Bulé passou a compor 500 membros, olha só, né? E eles ficavam lá discutindo os temas da cidade, né? Atenas vai entrar em guerra com os persas ou não vai? Quem é a favor? Eu. Quem é contra? Eu. Né? Quem é que vai, quanto que a gente vai cobrar de imposto para não sei quanto? Quem é a favor? Eu. Quem é contra? Eu. Né? Então, discute-se os problemas coletivos, ok? Próxima aula a gente continua. Só para finalizar aqui, o ostracismo, né? Olha só, quem se opunha à democracia na Atenas era condenado a ficar 10 anos fora da cidade, tá? Você não pode, a democracia era um bem super valorizado. Quem se opunha a ela, quem defendia a ditadura, tinha que ficar afastado, se afastava. 10 anos da cidade. Esse afastamento de 10 anos é o chamado ostracismo, né? Olha só, porque os atenienses escreviam o nome da pessoa que estava falando mal da democracia, defendendo a ditadura, num pedaço de cerâmica chamado óstraco, né? E aí esse sujeito tinha que ficar fora da cidade, só podia voltar de 10 anos. Ela caía, portanto, no ostracismo. Ok? Então é isso. Próxima aula a gente continua com o período clássico.